2, a partir do 7. Graças a Deus. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa série de mensagens. A primeira mensagem foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, amém? E hoje a última ceia de Jesus com os seus discípulos, aleluia. Semana que vem também tem a cantata da Páscoa, amém? Mensagem poderosa transmitida através, em forma teatral, encenada, mas a palavra é a mesma, é a palavra poderosa de salvação da morte de Jesus, que veio nos trazer vida eterna, amém? Então, semana que vem, a cantata, e em forma de teatro, venha, participe, traga visita, porque é realmente evangelístico, amém? Quem achou, diz amém. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que a não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai, e repartindo-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Até aqui, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, poderoso, fala conosco, Senhor. Meu Deus, nesta palavra que é tão poderosa, Pai. Esta palavra que vem falar de Ti, Senhor, tão somente do Senhor. Possa tocar nossas vidas, nossos corações, aqueles que estão presentes, aqueles que estão na live, aqueles que ainda esta palavra vai alcançar nos dias seguintes, meu Deus. Em nome de Jesus, que no poder da Tua palavra haja vida, haja ressurreição, Senhor Jesus, nos corações, haja unção de Deus fazendo aquilo para que ela é enviada, gerar frutos, Pai. Assim seja, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar, glorificando a Deus em nome de Jesus, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, a última ceia, último momento de comunhão de Jesus com os seus discípulos. Jesus, Ele sempre nos incentiva, Jesus, Ele ensina, Ele deu exemplo repetidas vezes, do quanto é importante nós estarmos reunidos, nós estarmos unidos, nós estarmos compartilhando, como em outros lugares diz, uma só fé, um só amor, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E nesse último dia, seria importante Ele estar com os 12, dando as últimas instruções, e também últimos momentos de paz, últimos momentos,
que logo depois dali ele vai orar no Monte das Oliveiras, e depois Judas vai e o trai, e ele já é conduzido à prisão, então já tumultua tudo. Mas ainda era os últimos momentos ainda que ele podia falar, que ele podia estar com um momento de paz. E como é importante, por isso que nós, na nossa casa, no nosso lar, nós devemos promover, amém, irmãos? Momentos de comunhão, momentos de compartilhar, momentos de estar com a tua família, momentos de trazer a presença de Deus para a sua mesa, e não necessariamente nós precisamos constantemente, ou em todo período, ficar fazendo cultos. Não é necessariamente isso, mas quando nós nos preocupamos em promover ambientes saudáveis na nossa casa, ambientes de compartilhar da própria companhia, de nós usufruir da boa companhia que é o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, amém, queridos? Então são momentos maravilhosos, aonde precisa, às vezes, intencionalmente ser promovido isso. Por quê? Porque às vezes na correria do dia a dia, na pressa das coisas, na organização de tantas coisas, não sobra tempo. O tempo que tem é de colocar comida, comer rapidamente, não dá tempo conversar as coisas. Então, se a gente começa a perceber que isso está acontecendo dentro da nossa casa, nós precisamos falar, peraí, e intencionalmente, é de caso pensado sim, vamos sentar com mais tempo, vamos colocar aqui uma mesa, e vamos ter este momento para nós aproveitarmos a companhia um do outro. As melhores pessoas da vida são as pessoas que estão ao seu lado, amém? Nós somos muito levados a querer olhar o que é de longe, o que está lá fora, o que que está na grama do vizinho, como se diz, a grama do vizinho que está sempre mais verde. Irmãos, vamos cuidar da nossa, para a nossa ficar verdinha também, amém? Depende de nós, então vamos promover, vamos fazer a mesa, vamos colocar ali momentos em que a gente possa ouvir, olhar nos olhos, ter um momento de qualidade. Jesus se preocupou com isso, e nessa última ceia, ele trouxe os seus discípulos sem excluir, apesar que Judas iria traí-lo, e ele sabia, mas era algo que era necessário acontecer. Era necessário que se cumprisse. Se não houvesse isso, não haveria a sequência de fatos que já estava profetizado, já estava escrito que ia acontecer. Necessariamente precisava. Jesus mesmo diz, olha, é inevitável que venham os escândalos, como a gente ouve, vira e mexe, fulano e o tal, e o pastor, e a tal igreja, e isso e aquilo. É inevitável que venham os escândalos. Nós vamos passar, eu cresci na igreja, e a gente vê, recorrente, vira e mexe, tem algum escândalo. E a gente fica assustado, não quer dizer que a gente concorde, que a gente não dê importância para os casos, mas a gente precisa saber que isso vai acontecer. Então se vai acontecer, então está tudo bem, então vamos chutar o pau da barraca? Então pode, então o que tem? Se ele fez, vamos fazer pior, porque já falou que vai ter mesmo. Mas olha só o texto todo que Jesus diz, não é? É inevitável que venham os escândalos, mas ai de quem, por quem o escândalo vier. Então que não seja por mim, que não seja por você, que não seja por você, em nome do Senhor Jesus. Nós possamos estar cada dia mais buscando proximidade verdadeira com o Senhor, uma proximidade de poder assentar-se à mesa sem acusação, a mais do que aquela que já nos cabe, não é? Que somos pecadores, que não somos merecedores, mas a graça do Senhor nos cobre, a graça do Senhor nos alcança, aleluia. A graça do Senhor é que nos dá condições de estarmos sentados à mesa, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, a própria natureza humana
do pecado, por um só homem o pecado entrou no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Mas aí por um só homem também veio a redenção. Aleluia. Por um só ato de justiça veio a redenção sobre nossas vidas. E a Bíblia diz que a cédula que o diabo tinha de acusação contra nós foi rasgada. Aleluia, Jesus. E nós podemos sentar-nos à mesa com o Senhor e usufruir da sua companhia. Louvado seja Deus. Então, sabendo disso, entendendo, tendo essa consciência de quão maravilhoso é a mesa do Senhor na nossa igreja, a mesa da nossa casa, no nosso lar, vamos agradecer ao Senhor, vamos olhar uns para os outros, nos dando, como diz a Bíblia, né? Dando ao outro a honra, dando ao outro a devida importância. É assim que Deus nos quer. E Jesus aqui, ele vem e ele dá a instrução de como seria a ceia que nós fazemos até hoje. Amém? Como deveria ser, fazer isto em memória de mim. Algumas igrejas fazem uma vez por ano, algumas igrejas fazem toda semana, nós fazemos uma vez ao mês. A Bíblia não diz quantas vezes é para ser feito, mas ela diz que é para ser feito. E que quando nós nos reunirmos com essa intenção, que a gente já tenha se alimentado em casa, porque a intenção deste momento não é encher o corpo físico, não é matar a fome propriamente dita. Tem alguém com fome? Quem já jantou hoje? Essa partícula de pão não sacia a nossa fome, né, irmãos? A fome da carne, a fome quem vai sair daqui e fazer um pratão e vai repetir às vezes, ou vai comer uma pizza, vai comer um lanche. Esse pão não tem esse objetivo de saciar a fome do corpo físico, mas esse pão tem como objetivo saciar a fome espiritual. Se nós não sentirmos fome, não faz sentido estarmos sentados a esta mesa. Nós precisamos chegar a esta mesa com fome, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, desta comunhão. Eu preciso de estar partilhando daquilo que o Senhor deixou para nós. Eu preciso, isso faz bem para a minha alma. Por isso eu sempre repito, quando vai se aproximando da Santa Ceia: salvo não perde Santa Ceia. Porque muitas vezes, irmãos, como tem todos os meses, nós vamos deixando de dar a devida importância. Se não tomar esse mês, toma o mês que vem. Ah, não deu para vir hoje, mas domingo que vem eu tomo, semana que vem eu tomo, na ceia do mês que vem eu tomo. E, irmãos, é importante. Se nós não honrarmos Jesus, dando a Ele a devida importância, não adianta fazermos outras coisas. Não adianta. Às vezes nós queremos escalar e fazer coisas grandes, fazer coisas maiores, coisas melhores, mas às vezes nós precisamos dar a importância para aquilo que realmente é importante. Jesus deixou este pão e este cálice para nós participarmos em memória do que Ele fez lá naquela cruz. O plano envolvia, o plano incluía uma morte escandalosa, vergonhosa, para os judeus, irmãos, vexatória. Por isso, quando Pedro nega Jesus, humanamente nós conseguimos entender a postura de Pedro, o medo de Pedro, o desespero, porque para Pedro, um judeu formado, crescido no meio das regras, das leis judaicas, e Jesus vai ser crucificado, isso é muito vergonhoso. E quando diziam: você estava com ele, né? Não, eu nunca vi esse homem. Nós conseguimos entender o lado, a fraqueza humana de Pedro, ao não assumir que era assim um discípulo de Jesus, que andava assim com ele, dormia onde ele dormia, comia o que ele comia, por conta que era algo muito feio, vexatório, vergonhoso. Mas Jesus precisava passar, tanto que o próprio Pedro
tenta impedir. Vão prender Jesus? Não, não vão prender, não. Ninguém vai fazer isso com o meu Senhor. Ele tentando ali proteger Jesus. O amor de Pedro era muito grande pelo mestre. Ele tentando guardar Jesus do sofrimento, guardar desta vergonha pública. Mas Jesus vai lá, cola a orelha do guarda de Malco e diz: olha, você não pode impedir que o plano seja cumprido. E Jesus morreu naquela cruz. Assim como semana passada a palavra dizia que ele entrou na cidade de Jerusalém humildemente, num jumentinho, também ele foi para aquela cruz humilde. Arrancaram as suas roupas, ele ficou exposto, vergonhoso. Escarneceram, zombaram de Jesus, acusando e dizendo todo tipo de blasfêmias a ele. Mas era necessário que isso acontecesse. Da mesma maneira que ele entra humildemente, assim o nosso Rei, o nosso Senhor humildemente vai para aquela cruz. A Bíblia diz que ele despiu-se. Vamos ler lá o texto em Filipenses 2. Coloca para nós aí, por favor. A partir do 5. Filipenses, a partir do 5. Glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um novo nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O plano era ele vir e com muita humildade, simplicidade, singeleza, pagar o preço que deveria ser pago, o preço do cordeiro, sem mancha, sem mácula. E ele foi, como ovelha muda, vai ao matadouro. Não prenderam Jesus. Jesus não foi pego numa cilada, ele se entregou por nós. No momento certo ele diz para Judas: vai e faz o que você tem que fazer. Mas em outros momentos ele não se deixou pegar. Ele se entregou, porque ele sabia que esse era o plano do Pai, para chegar a cada um de nós. Você pode dar um glória a Deus, por ter sido alcançado por esse amor, por ter sido alcançado por esse sacrifício, por esse comprometimento do Senhor, que não temeu, que não voltou atrás à sua palavra, que é fiel, que é poderoso, que cumpriu o que diz lá no Salmo 1, aquele que jure mesmo com dano seu, não volta atrás. Ele disse que ele faria, e ainda sentindo toda dor, todo sofrimento, ele fez. Aleluia, Jesus. Ele não voltou atrás, ele não se negou, ele não desistiu, por mim e por você. Aleluia, Jesus. Então ele deixa este ato que nós fazemos com muita alegria. Nós fazemos. Ele diz que ele não tomaria de novo até que viesse o reino, porque nós o encontraremos e aí ele vai cear conosco. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Vocês fazem lembrando de mim. Façam por mim. Quando nós estivermos com ele, ele fará conosco. Aleluia, Jesus. Isso é vida para as nossas vidas.
aquilo que Deus fez, trazido para a nossa realidade, trazido para o nosso corpo, representando e simbolizando o sangue e o corpo de Jesus. O sangue de Jesus, o corpo de Jesus representa a nossa parte material. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Representa a nossa parte física, e o Senhor Jesus nos dá bênçãos, nos reveste, nos fortalece, nos ajuda, nos renova, e nós tomamos posse desta vida, em nossa vida, através do ato da Santa Ceia, em nome de Jesus. O sangue de Jesus representa aquilo que é espiritual. No sangue de Jesus nós somos justificados dos nossos pecados. Nós temos nossas vestes lavadas, porque nós somos pecadores. Nós não conseguimos caminhar muito tempo sem as nossas vestes se mancharem. Faz parte da nossa natureza, faz parte, é a tendência do homem. E não é por pecados pontuais, como nós gostamos de dar nomes, é esse, é aquele. Não, o simples fato de você existir, porque nós fomos gerados no pecado, está em nós, mas a unção de Deus, aquele sangue que foi derramado por nós, aleluia, lava as nossas vestes. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Não tem sabão, detergente, alvejante que faça o que o sangue de Jesus faz por nós. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo é aquele que nos mostra, é aquele que revela. Quando nós achamos que nós não temos mal algum, que nada é importante, que nada é relevante, isso daí não é pecado, isso também não, está faltando Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo é o holofote, é aquilo que revela a presença de Jesus, é aquilo que revela a manifestação do ministério de Jesus. E se nós diante de um holofote não enxergarmos nossos pecados, é porque não tem holofote, estamos longe do Espírito Santo. Mas com Ele nós enxergamos e nós vamos, Senhor, santifica-nos, ó Pai, perdoa as nossas vestes, aleluia. Aqueles discípulos participaram desta ceia, que bênção, e nós participamos todos os meses, e Jesus está aqui. Ele não quer ficar somente aqui, mas Ele quer ser parte da sua casa, da sua família. Mas na minha casa nem todos são cristãos, pastora. Nem todos têm a mesma fé, nem todos têm a mesma linha teológica, nem todos creem na mesma coisa. Leva Jesus para dentro da tua casa e deixa que Ele faz. Faz o que você sabe, o que você não sabe é Ele que vai fazer. Faz o que você pode, o que você não pode é função do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Mas é nossa responsabilidade trazer Jesus para a nossa casa. Ele diz aqui, vai discípulos, procura um lugar para que eu possa cear. E encontrou uma casa, um lugar, onde ele pôde sentar-se e preparar este momento maravilhoso. Que Jesus possa encontrar a sua casa nesta noite. Que Jesus possa encontrar a minha casa nesta noite. Que Jesus possa encontrar o meu coração para se assentar tranquilamente, em paz, e fazer uma ceia e fazer um momento de comunhão com aqueles que nós amamos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo que nós não podemos fazer, vamos colocar para Jesus. Aquilo que nós não podemos transformar, vamos colocar para Jesus. Vamos levar aos pés de Jesus os nossos clamor, nossa petição, nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Como nós lemos aqui, Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele podia ter descido daquela cruz, Ele podia ter saído dali, Ele podia ter feito tantas coisas, como Ele diz, eu poderia rogar ao Pai e Ele mandaria aqui 12 legiões de anjos. Irmãos, um único anjo destruiu uma cidade. Se viesse ao socorro de Jesus 12 legiões de anjos, Ele poderia, mas Ele não usurpou, não era o momento de usar a sua glória.
Não era o momento de usar seu poder, era o momento de pagar o preço que devia ser pago. Amém, irmãos? Muitas vezes nós sofremos porque nós queremos, o esposo quer que a esposa faça algo maravilhoso, diferente, algo grande, e às vezes precisa fazer algo que é um sacrifício primeiro. Nós precisamos entregar para poder receber. Jesus, ele tinha todas as condições, nada faltava nele, para que ele fosse glorificado em todo o esplendor, mas não era o momento. Primeiro era o momento de servir, de lavar os pés dos discípulos, de entrar no jumentinho, de ir até aquela cruz, humilhado. Era todo o processo que ele precisava passar, e porque ele passou, ele foi glorificado. O salmo que nós lemos, irmãos, abram os portais, Jesus chegando aos céus. Levantai, ó portas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aquele homem que morreu envergonhado, despido, acusado, humilhado, zombado, agora os anjos aclamam: levantai, ó portas, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E um olha para o outro e diz: quem é este Rei da Glória que vai entrar aqui? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, aleluia. O Pai o recebeu em louvor, o Pai o recebeu sobremodo, lhe deu um novo nome, do qual todo nome se dobre, aleluia, Jesus. Todo joelho se dobrará. Glorifica a Deus por ter se dobrado agora, por ter conhecido esse Jesus, porque Ele vai voltar, meus irmãos. Esta é uma realidade que ninguém vai mudar. Pessoas pensam que porque não creem em Deus, e elas falam com a boca cheia: eu não creio, como se Deus diminuísse quando ela diz que não crê. Ele continua o mesmo Deus, do mesmo tamanho, com a mesma majestade. Da mesma maneira Ele vai voltar, e ainda que alguém diga: eu não creio, nada vai mudar. Ele vai voltar, aleluia. E quando Ele voltar para reinar, nós já estaremos com Ele, porque nós cremos no arrebatamento, amém, igreja? Nós vamos para o Pai, e quando Ele vier, nós estaremos com Ele para reinar. E a Bíblia diz que os reis da terra se prostrarão, todo joelho se dobrará. Mas aquele dia será o juízo final, e não vai mais haver condição de salvação, porque os que foram salvos já estão com Ele. Esse julgamento não é mais para separar, já foi a separação. Esse julgamento final será apenas para condenar quem não aceitou. Os salvos já estarão salvos, e aí todo joelho vai se dobrar. Claro, quando não há mais o que duvidar, quando todas as provas forem esclarecidas, quando o mundo estiver diferente, quando verem Jesus na sua frente, obviamente todos crerão, mas aí já não haverá mais tempo, nem permissão para isso. Então, naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Mas os que estão com o Senhor Jesus poderão reinar e usufruir da sua glória com Ele, aleluia, Jesus. Estar com o nosso Mestre eternamente, glória a Deus. A nossa vida, irmãos, se ela fosse apenas como o ladrão da cruz, que aceitou Jesus e momentos depois já estava com Ele no paraíso. Mas nós temos uma vida aqui na terra. Você pode glorificar a Deus pela sua vida? O servo de Deus também tem alegria na sua vida, amém, queridos? Porque nós vivos, nós podemos frutificar para o reino. Podemos frutificar para o reino.
Estar vivendo é bênção para as nossas vidas. Estarmos vivos é bênção para nós. Então não fica nesse sentimento, ai, volta logo porque eu estou cansado dessa vida. Nós estamos mesmo cansados de ver tantas coisas erradas, tantas coisas em tantos níveis absurdos. Cada dia a gente fala mais, Jesus, volta logo, pelo amor de Deus. Mas o crente tem alegria em usufruir da vida que foi soprada por Deus. Deus soprou a sua própria vida em nós. E é um privilégio estar vivo para glorificar. Mas enquanto Jesus não volta, a nossa vida deve ser para honrar, para glorificar ao Senhor. Então nós precisamos viver. E como que nós vamos viver? Não precisa fazer nada, espera Jesus voltar. Não, o Senhor diz para nós servirmos, para nós honrarmos, para nós termos uma vida com Ele. Todo dia nós podemos melhorar nossa vida com o Senhor, amém? Todo dia nós podemos melhorar, estreitar nossa comunhão com Ele. Todos os dias, Deus tem algo a revelar no nosso coração. Todo dia, peça ao Senhor que revele. Esses dias, a irmã Lila contou um testemunho maravilhoso aqui, Lila. É tremendo, é de uma profundidade o que você compartilhou conosco na reunião de mulheres. Tinham poucas mulheres e ela compartilhou. Mas é maravilhoso quando o Espírito Santo revela a manifestação da ação de Deus na vida do ser humano. Tantas dúvidas, né, Lila, foram sanadas. Ela estava atônita, aflita e chateada e com tantas coisas, e o tempo passando, e ela com algumas dúvidas e sem entender algumas coisas, mas a hora que o Espírito Santo revelou, aleluia. A hora que Deus trouxe a revelação da manifestação, se revela, Espírito Santo, se manifesta nas nossas vidas, aleluia. Eu declaro na tua vida, em nome de Jesus, irmãos, que você acorde de madrugada, tendo uma revelação da manifestação do amor de Deus na tua vida, aleluia. Paulo diz assim, por esta causa eu me coloco de joelhos, e olha que Paulo tinha motivo para orar. Ele podia orar para ser solto da prisão, ele tinha motivo para orar para não ser preso, ele tinha motivo para orar pelas igrejas que ele estava começando, ele tinha tantos motivos, mas ele fala, por esta causa eu me boto de joelho, para que toda a família que toma o nome de Jesus, possa conhecer o que, irmãos? Conhecer o que? Conhecer a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus, aleluia, aleluia. Que quando nós entendemos isso, irmãos, servir é mais do que um privilégio. Contribuir é mais do que um privilégio. Quando nós entendemos a manifestação de Deus na nossa vida, tudo aquilo que a gente reclamava, agora a gente começa a ficar com vergonha de ter reclamado, fala, meu Deus, e eu ainda reclamei, meu Deus, e eu ainda, resisti a isso. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Deixa Deus revelar a você. Aleluia, Jesus. E nós vamos fazer parte desse momento maravilhoso, amém? Aleluia. Saindo dali, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele foi orar. Nós precisamos ter a nossa vida de oração para sentir essa manifestação sendo real todos os dias da nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou descer para a mesa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, Pai amado, Deus poderoso. Aleluia. Pastor Pedro, toma o seu lugar aqui à mesa, os diáconos. A pastora Maria está viajando, ela está chegando hoje. Não sei se já deu tempo dela chegar, mas não seria possível estar ainda, a tempo hábil no culto. Aleluia, Jesus, Deus poderoso. A palavra que nós vamos ler, a palavra tradicional, nós já lemos aqui em Lucas, mas ela é repetida por Paulo em 1 Coríntios 11, 23. Paulo repete as palavras do próprio Jesus ao ministrar a ceia do Senhor. Aleluia.
1 Coríntios 11, a partir do verso 23, é a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Faça a sua oração com o Senhor. Pai eterno, agradecer por ter enviado o Teu Filho, Pai. Oh, Senhor Jesus, é muito pouco ainda, Senhor, que podemos fazer. Mas não há nada, Senhor Jesus, que possamos fazer para pagar tão alto preço, Pai. Por isso, enquanto vivermos, dedicamos nossa vida, nosso trabalho, nosso empenho, nossas forças ao Teu servir, Senhor Jesus. Gastando, empenhando cada dia, cada hora no Teu altar. Perdoa pecados, meu Deus. Manifesta o Teu Espírito, Senhor. Revela o Teu amor, Senhor. Por essa causa nós nos colocamos de joelho, para que cada um dos Teus filhos possa ser revelado a altura, a profundidade, o comprimento e a extensão deste amor do Senhor, ó Deus. Ó Senhor Jesus, que nós possamos nos comprometer contigo, com o sacrifício que fizeste por nós, examinando-nos e constatando, Pai, o tão pouco que fazemos para Ti, Senhor Jesus. Queremos Te honrar mais, meu Deus. Queremos Te buscar mais em primeiro lugar, Senhor. Queremos entregar nossas vidas mais e mais e mais e mais e mais e mais a Ti, Senhor Jesus. Não como forma de pagamento, porque nada vai pagar. Nada que eu possa fazer pode pagar o preço daquele sangue puro, meu Deus. Mas por gratidão, amor, por fé, convicção. Para onde eu iria, Senhor Jesus, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Que outro amor eu tenho, Pai? Que outra fé eu tenho, Jesus? Que outros compromissos, Senhor Jesus, ganharão meu tempo? Senão a Ti, Pai. Assim seja, meu Deus. Vou pedir para você se assentar, para os diáconos passarem servindo. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, Ele serve o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão.
sentou